Voltamos, então, para o segundo bloco dessa nossa terceira aula. E nós trabalhávamos a eficácia interna da função social dos contratos. E a gente passa agora a alguns exemplos jurisprudenciais, alguns informativos do STJ. Bom, aqui nós já trabalhamos a questão da vulnerabilidade contratual, que a função eficácia interna ela protege a vulnerabilidade contratual. Nos casos de vulnerabilidade contratual, ela protege os interesses existenciais, exige-se uma interpretação funcional do contrato, e a doutrina, no enunciado 542, também das Jornadas de Direito Civil, ela traz um exemplo de como a autonomia privada pode ser limitada pela função social interna. Veja, a recusa de renovação das apólices de seguro de vida pelas seguradoras em razão da idade do segurado é discriminatória e atenta contra a função social do contrato. Veja, aqui nós estamos protegendo o interesse existencial do idoso. Qual o interesse existencial do idoso aqui? O direito à saúde. Então, o real motivo da contratação dele do plano de saúde é o direito à saúde, não é uma autonomia abstrata. Então, a recusa de renovação das apólices de seguro de vida pelas seguradoras, em razão da idade do segurado, ela é discriminatória e atenta contra a função social. Por que ela atenta contra a função social? Porque ela atenta contra uma função social na eficácia interna, que é a proteção do vulnerável contratual, que está ali por um interesse existencial e não um interesse meramente econômico. O STJ, no informativo 690, informativo recente, no recurso especial 1841285, ele entendeu que, no caso de morte do titular, os membros do grupo familiar, dependentes e agregados, podem permanecer como beneficiários no plano de saúde coletivo, desde que assumam o pagamento integral. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar, dependentes e agregados, podem permanecer no plano de saúde coletivo, desde que assumam o pagamento integral. A função social não está expressa nessa ementa, mas ela foi argumento no inteiro teor do julgado. Por que aqui incide função social? Porque, vejam, os dependentes e agregados, os membros do grupo familiar, eles têm um interesse íntimo no contrato de plano de saúde. Porque o contrato de plano de saúde do titular, ele não abarca somente a saúde individual do titular. Ele é feito com o objetivo de salvaguardar a saúde de terceiros, que são os terceiros são os terceiros membros do seu grupo familiar. Então, em nome de uma função social do contrato, ou seja, não é um contrato simples, ele é um contrato que envolve proteção do direito fundamental à saúde, de modo que a interpretação desse contrato, a aplicação desse contrato deve levar em consideração esses interesses existenciais. E é por isso que o STJ decidiu que, no caso de morte do titular, aquele que contratou, os membros do grupo familiar podem permanecer como beneficiários do plano. Veja aí uma mitigação do princípio da relatividade dos efeitos. Olha, os contratos não diz respeito somente ao titular e ao plano, ele diz respeito também aos membros do grupo familiar. Então, se os membros do grupo familiar assumirem o pagamento integral, eles têm o direito a continuar como beneficiários do plano de saúde coletivo. Mais um exemplo, mais dois exemplos, na verdade, de eficácia interna da função social, todos tratando de contrato de plano de saúde. No informativo 689, o STJ decidiu que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que impõe à dependente a obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de exclusão do plano. De novo, e aí eu vou explicar o julgado. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que impõe à dependente a obrigação de assumir eventual dívida do falecido titular, sob pena de exclusão do plano. Veja, o titular do plano falece e ele tinha dependente vinculado ao plano. O plano de saúde, com o falecimento, e o titular falece deixando dívidas, deixando algumas prestações em atraso. Qual que é a conduta que o plano de saúde deve tomar?
o plano de saúde deve ajuizar uma ação de cobrança contra o espólio, depois da partilha, contra os sucessores. Mas antes do inventário se encerrar, quem responde pelas dívidas do falecido é o espólio. Então, o plano de saúde, ao invés de ajuizar a ação de cobrança contra o espólio, coloca uma cláusula dizendo que a dependente vai assumir a dívida do falecido titular. E que, se ela não aceitar assumir a dívida, ela será excluída do plano. O STJ entendeu que essa cláusula viola a função social do contrato de plano de saúde, porque o objetivo do contrato de plano de saúde não é que dependentes assumam dívidas dos titulares. A condição de dependente não é íncita à ideia de assumir uma dívida do titular. Então, existe a via correta para que o plano de saúde busque o seu crédito, que é a ação contra o espólio. Um último julgado, aqui tratando de plano de saúde. E vejam que esses julgados sobre plano de saúde, eles podem ser ou não submetidos ao CDC. Vamos lembrar que as entidades de autogestão não se aplica o CDC aos contratos de saúde nas entidades de autogestão. Vejam, é abusiva, o segundo julgado. Em caso de resilição unilateral do contrato coletivo, deve ser reconhecido o direito à portabilidade de carência. Também, em nome da função social do contrato, qual é a função social do contrato do plano de saúde? É a proteção de um interesse existencial, é a proteção do direito fundamental social à saúde. Então, toda a interpretação do contrato é uma interpretação funcionalizada para a proteção do seu verdadeiro motivo, que é a proteção do direito à saúde. Esse é o mote que deve guiar o nosso estudo aqui. Existe um interesse existencial por trás desses contratos, que é a proteção de um direito da personalidade, saúde, é a proteção de um direito fundamental, saúde. Então, a interpretação desse contrato, e as regras que vão reger esse contrato, elas devem ser funcionalizadas de modo a se buscar a maximização da proteção desse interesse existencial. Então, no informativo 677, o STJ decide que, em caso de resilição unilateral do contrato coletivo, ou seja, o plano de saúde decide não mais renovar o contrato coletivo, deve ser reconhecido o direito à portabilidade de carência. Os beneficiários desse plano de saúde coletivo vão contratar um outro plano e, na contratação desse outro plano, eles não terão que passar pelo período de carência, porque eles já passaram por um período de carência quanto da primeira contratação. Em suma, pessoal, para a gente fechar a eficácia interna aqui, a eficácia interna da função social diz respeito à proteção da personalidade e da dignidade dos contratantes, protegendo sempre o vulnerável no caso concreto, vulnerabilidade contratual. É um vetor hermenêutico de interpretação e aplicação do contrato. Bom, agora, a função social, ela também tem a eficácia externa, que é a eficácia mais trabalhada, mais desenvolvida na doutrina e jurisprudência. E a eficácia externa da função social, ela se divide em 3 grandes categorias. Categoria do terceiro ofendido, categoria do terceiro ofensor e a categoria da ofensa a interesses meta-individuais. Então, a eficácia externa do contrato, a eficácia externa da função social dos contratos se divide em 3 categorias. Terceiro ofendido, terceiro ofensor e terceiro, e a ofensa a direitos e interesses meta-individuais. O que é o terceiro ofendido, a primeira categoria? Pessoal, a situação do terceiro ofendido é aquela em que um contrato, fruto da autonomia negocial de 2 sujeitos, de 2 partes, acaba por prejudicar um terceiro estranho ao negócio jurídico. 2 sujeitos contratam entre si e esse contrato prejudica um terceiro que não participou desse negócio jurídico. Nesses casos, nessas situações, a eficácia externa da função social a eficácia externa do contrato gera prejuízo para quem não participou da formação do contrato. E isso não pode ser tolerado pelo direito. Então, o direito não admite que 2 sujeitos realizem um contrato de modo a prejudicar ilicitamente um terceiro. Existe o prejuízo lícito,
mas não existe o prejuízo ilícito. Exemplo de prejuízo lícito. Eu abro um restaurante, realizo contratos com fornecedores e consigo oferecer um preço melhor no meu restaurante e eu levo à falência um restaurante no quarteirão vizinho. Isso faz parte. Eu te causei um dano, um prejuízo ao outro restaurante, mas um dano lícito. Agora, qual seria o dano ilícito? Para eu formar esse meu restaurante, eu tivesse atravessado os contratos do outro restaurante com os fornecedores, tivesse feito um aliciamento ali do cozinheiro principal, do garçom principal. Então, é possível que haja um dano lícito. O que a função social do contrato não admite é que um contrato entre dois particulares gere um prejuízo ilícito a um terceiro. Por quê? Porque, em regra, o contrato só pode dizer respeito às partes contratantes. Alguns exemplos, 3 exemplos de eficácia externa da função social dos contratos na ideia do terceiro ofendido. Primeiro, do direito do consumidor, que eu não vamos adentrar muito a hipótese do direito do consumidor, por ser outra disciplina, mas o artigo 17 do CDC, ele prevê a figura do consumidor por equiparação, o consumidor bystander. O que é o consumidor bystander, ou equiparado? É aquele sujeito que sofre as consequências de um dano, de um fato do produto, sendo que ele não foi o consumidor original. Não foi ele quem adquiriu o produto. Não é ele quem está usufruindo do serviço público. Mas acontece uma falha na prestação do serviço ou acontece um fato do produto e o consumidor, ele é atingido. Imaginem um exemplo de um shopping center em que ali na praça de brinquedos, né, nós temos o pai com o filho e esse filho está ali num brinquedo. Esse brinquedo, ele causa um acidente e vai atingir uma outra pessoa que está passando no corredor. Essa outra pessoa, ela é a consumidora daquele serviço do brinquedo? Não. Mas ela sofre um dano em decorrência de uma relação de consumo. Então, essa pessoa que sofre o dano decorrente de um contrato de consumo do qual ela não participou, ela tem direito a ser indenizada como se consumidora fosse. É o consumidor por equiparação. Um exemplo bastante importante é o do contrato de seguro de danos e terceiros. Vejam o artigo 787 do Código Civil. Artigo 787 do Código Civil. O contrato de seguro, que é entre o segurado e a seguradora, ele exerce uma importante função social, qual seja, gerar uma expectativa na sociedade como um todo, de que os danos serão indenizados. Então, um contrato de seguro, ele gera uma expectativa social de que os danos serão indenizados. Essa expectativa social é das partes contratantes e de toda a coletividade, dos terceiros que possam ser vítimas do evento danoso. O exemplo clássico de aplicação da função social do contrato aqui é aquele contrato de seguro de danos que prevê uma cláusula de exclusão de cobertura em caso de embriaguez. Exclusão de cobertura em caso de embriaguez. O motorista embriagado atropela o pedestre. A seguradora alega a cláusula, olha, existe uma cláusula dizendo que se o sinistro for causado em decorrência de embriaguez, não há aplicação, não há incidência da cobertura securitária. Essa cláusula é válida ou eficaz? Ela é válida e eficaz perante o segurado? Ela é válida e eficaz perante o terceiro? O que o STJ decidiu? Essa cláusula, ela é válida e eficaz perante o segurado, mas ela é ineficaz perante o terceiro que foi vítima do acidente. Por quê? Porque o contrato de seguro, ele exerce uma função social de contenção de danos
ele gera uma expectativa de que os danos serão indenizados. O contrato de seguro ele tem uma importante função social, que é a de pacificação social por meio da reparação de danos. Pacificação social por meio da reparação de danos. Então, interpretando o contrato de seguro, especificamente essa cláusula de exclusão da cobertura, em caso de embriaguez, interpretando essa cláusula à luz da função social do contrato de seguro, o STJ definiu que a cláusula de exclusão de cobertura securitária em razão da embriaguez no seguro de dano não é eficaz perante o terceiro vítima do acidente. Então, para resumir esse ponto, é válida e eficaz uma cláusula de exclusão da cobertura securitária em caso de embriaguez? Sim, perante quem? Perante o próprio segurado. Ela é válida e eficaz perante o terceiro? Ela é válida, mas ela é ineficaz. Então, ela é ineficaz perante o terceiro. O terceiro vai ter direito a ser reembolsado. Agora, a título de complemento, se o contrato de seguro for um contrato de seguro de vida, até então a gente está tratando de seguro de dano. Se for um contrato de seguro de vida, a cláusula de exclusão por embriaguez é inválida perante o próprio segurado. A cláusula de exclusão de cobertura por embriaguez no seguro de vida, ela é inválida. Ela não se aplica nem ao segurado. Ela é válida e eficaz no seguro de dano perante o segurado. E no seguro de dano, ela é ineficaz perante terceiros. Um outro tema importante, que é muito cobrado em prova, diz respeito à súmula 308 do STJ. Súmula 308 do STJ. O que prevê essa súmula? Ela prevê que a hipoteca firmada entre a incorporadora, a construtora e a instituição financeira, ela é ineficaz perante o adquirente do imóvel. Então, qual é a situação? Você chega numa construtora, compra um apartamento. Você paga as suas prestações durante 20 anos, só que a construtora deixa de pagar o banco. Ela não paga o financiamento dela. E depois o banco vai executar a construtora, cobrar a dívida, e a construtora, que era a titular ainda, a proprietária registral do imóvel, ela hipoteca o imóvel, que ainda estava no nome dela, no registro cartório de imóveis. Ela hipoteca o imóvel ao banco. O STJ definiu que, olha, essa hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira é ineficaz perante o adquirente. A redação da súmula. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. A razão de ser dessa súmula, por que essa súmula existe, o objetivo dela é proteger o adquirente de boa-fé, você que comprou o apartamento e pagou suas prestações. O adquirente de boa-fé cumpre o contrato, a promessa de compra e venda, ele quita o preço ajustado, ele não pode ser prejudicado, perder o que ele investiu, por contratos que ele não participou, que é um contrato de financiamento entre um banco e a construtora. Esse contrato não pode, que é entre dois particulares específicos, não pode prejudicar um terceiro, que no caso é um adquirente de boa-fé. Bom, então o terceiro, que é o adquirente de boa-fé, não pode ser prejudicado por um contrato que ele não participou, função social do contrato. E agora o ponto que é bastante relevante também para futuras provas. O STJ, ele vem ampliando o entendimento dessa súmula 308, que é uma súmula antiga, veja, para os casos de alienação fiduciária em garantia. O STJ vem adotando a mesma razão de ser desta súmula para os casos de alienação fiduciária entre a construtora e o agente financeiro. Ao invés de hipoteca,
a garantia mais moderna e melhor para o banco, que tem uma eficácia melhor para o banco, é a da alienação fiduciária. No caso aqui, a alienação fiduciária, por exemplo, do bem imóvel. A construtora, então, aliena fiduciariamente o seu imóvel para a instituição financeira realiza o financiamento, concede o financiamento. E aqui a mesma situação, o consumidor paga as suas prestações durante anos, o adquirente, e lá na frente ele descobre que a construtora deve o banco e que alienou fiduciariamente o imóvel, que ainda está na propriedade registral dela, para a instituição financeira. Apesar, então, o entendimento sumulado, e isso é importante que seja notado em provas, o entendimento sumulado do STJ diz respeito à hipoteca. Mas o STJ, e aí eu não coloquei no slide, mas vocês podem anotar, no informativo 649, o STJ, no informativo 649, que é de 2019, no recurso especial 1576164, recurso especial 1576164, de 2019, o STJ vem aplicando por analogia a súmula 308, que trata de hipoteca, aplicando por analogia aos casos de alienação fiduciária entre a construtora e o agente financeiro. De modo que esse contrato de alienação fiduciária entre construtor e agente financeiro não pode prejudicar o adquirente do imóvel, que é o terceiro de boa-fé. Bom, a segunda categoria da eficácia externa da função social dos contratos é a categoria do terceiro ofensor. Aqui a gente inverte o raciocínio. Ao invés de um contrato entre duas partes prejudicar um terceiro, é um terceiro que vai praticar atos visando prejudicar um contrato do qual ele não participou. Veja, pelo princípio da relatividade, vamos lembrar sempre, pelo princípio da relatividade, o contrato só diz respeito aos contratantes. Ok. Mas como que a sociedade, como que a coletividade deve se comportar perante esse contrato? Como que a coletividade deve se portar perante um contrato particular? E aqui o ponto. Apesar da sua relatividade, ou seja, apesar dele em regra, produzir efeito somente entre os contratantes, o contrato em si, lembrem do início da aula, o contrato é um fato social merecedor de tutela jurídica. O contrato em si é um objeto merecedor de tutela. Então, esse contrato, ele deve ser respeitado pela sociedade. O contrato, ele produz uma oponibilidade perante terceiros. Os contratos produzem oponibilidade perante terceiros. Isso significa que a coletividade tem um dever geral de abstenção, similar ao efeito erga omnes dos direitos reais. O meu direito real ele tem uma eficácia erga omnes, a minha propriedade. Toda coletividade deve respeitar a minha propriedade. Os contratos, e também na teoria moderna do direito civil, vai falar isso dos direitos da personalidade, eles produzem uma oponibilidade perante terceiros. Terceiros devem respeitar os meus direitos da personalidade, tal qual devem respeitar a minha propriedade, e tal qual devem respeitar os meus contratos. Lembre-se, existem os prejuízos lícitos, faz parte da livre concorrência, mas existem os prejuízos ilícitos. Então, a obrigação, o contrato em si é um fato merecedor de tutela. E enquanto fato merecedor de tutela, ele gera um dever geral de abstenção, no sentido de que a sociedade, então, a coletividade, deve respeitar esse contrato válido, existente e válido, entre dois particulares. Então, façam uma analogia com o efeito erga omnes dos direitos reais. Isso por quê? Porque o contrato é algo proveitoso. O contrato ele é uma instituição natural da nossa sociedade e o contrato é algo proveitoso. Então, enquanto algo natural e proveitoso, ele deve ser respeitado. Aqui vai ganhar destaque a expressão tutela externa do crédito e também a expressão do terceiro cúmplice.
Existem alguns autores que distinguem tutela externa do crédito de terceiro cúmplice, mas aqui a gente vai tratar de uma maneira geral. Veja o enunciado 21 da Jornada de Direito Civil. A função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código, constitui cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito. De novo, a função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, constitui uma cláusula geral a impor a revisão do princípio da relatividade dos efeitos do contrato em relação a terceiros, implicando a tutela externa do crédito. Veja, esse enunciado ele é bem rico, porque ele fala da função social como mitigação do princípio da relatividade dos efeitos do contrato, e ele fala da oponibilidade erga omnes do contrato. O contrato deve ser respeitado por terceiros. Então, terceiros devem tutelar o crédito. Ao menos uma postura negativa, ao menos não adotando posturas que violem. O leading case, né, é o caso Zeca Pagodinho, em que uma empresa, uma marca de bebidas, contratou o cantor para realizar uma contrapropaganda em face de uma outra marca de bebidas, que esse ator era um garoto propaganda. Basicamente é isso. O caso Zeca Pagodinho é bastante famoso, eu não vou explicar aqui, vocês podem pesquisar depois. Mas veja, ali havia um contrato de propaganda entre uma instituição e um cantor. E uma instituição terceira atuou de modo a violar esse contrato pré-existente. Outro exemplo é o da representação comercial. Quando um comércio tenta contratar por fora, violando o direito do representante comercial ali naquela localidade, ela está violando um contrato entre o representante e a representada. Veja, o representante comercial ele tem direito a realizar todos os contratos do seu representado numa determinada localidade. Somente por meio, então, desse representante é que os contratos podem ser firmados. Isso, por exemplo, no caso de insumos na agricultura. Você tem um representante comercial de uma empresa lá naquela localidade e somente por ele é que essa empresa pode vender, por exemplo, o agrotóxico. Só que lá o fazendeiro, buscando reduzir custo, ele tenta buscar esse agrotóxico por meio de outra pessoa ou por meio diretamente com a empresa, violando ali o direito do representante comercial. Então, é um exemplo de terceiro ofensor a um contrato pré-existente do qual ele não participou, mas que ele está atuando de maneira ilícita. Por fim, nós temos a terceira e última categoria da eficácia externa da função social, que é a ofensa, a possibilidade de ofensa a interesses meta-individuais. Um contrato entre dois particulares pode vir a violar direitos e interesses meta-individuais, aqui compreendidos como um todo, né? Os interesses difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. Lembre-se, pessoal, o exercício da autonomia privada negocial, o exercício da livre iniciativa, ela é condicionada por outros valores que merecem a mesma consideração, que foram igualmente previstos na Constituição. A própria Constituição prevê que a livre iniciativa ela deve ser qualificada por um valor social. Façam lá a leitura do artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Valores sociais da livre iniciativa, valores sociais do trabalho. A livre iniciativa, então, ela não existe por si só, ela existe condicionada a um valor social, ela deve ser algo socialmente proveitoso. O artigo 170 da Constituição, que vai inaugurar o capítulo sobre a ordem econômica, prevê que é objetivo da ordem econômica, da livre iniciativa, assegurar a todos a existência digna. Então, contratos entre particulares não podem prejudicar a existência digna de uma comunidade. Uma empresa não pode realizar um contrato aqui com a autarquia de tratamento de água e esgoto,
de modo a prejudicar todo o restante da comunidade. Uma mineradora não pode realizar um contrato de despejo de produtos, de resíduos, com uma empresa especializada no assunto, que vai causar danos ambientais aqui à comunidade. Então, é preciso observar a proteção. Se não está colaborando com interesses meta-individuais, deve ao menos não violá-los. Então, em suma, aqui, em resumo, a autonomia contratual, a relação contratual entre dois particulares deve respeitar a coletividade. Esse é o principal ponto do princípio da função social dos contratos, né? E os interesses meta-individuais, difusos, coletivos, são de variados tipos. Nós temos, por exemplo, a defesa da ordem econômica. Contratos entre particulares não podem formar um cartel, como a gente costuma ver em postos de gasolina. Não pode formar um oligopólio, prejudicando a livre concorrência. Não pode haver um contrato entre dois particulares que viole normas de proteção ambiental, que vão gerar danos às gerações futuras. Não pode haver um contrato entre uma empresa e uma empresa fornecedora de serviços e outra de publicidade, de modo a produzir uma publicidade abusiva, uma publicidade discriminatória, que passa na televisão e causa constrangimento a um grupo vulnerável, por exemplo. Não pode haver um contrato entre uma empresa de publicidade, com o objetivo de difundir fake news. Então, para fechar aqui, um enunciado, agora não da jornada de direito civil, mas da primeira jornada de direito comercial. Ele é bastante relevante. O contrato empresarial cumpre a sua função social quando não acarreta prejuízo a direitos ou interesses, difusos ou coletivos, de titularidade de sujeitos não participantes da relação negocial. O contrato empresarial cumpre a sua função social quando não acarreta prejuízo a direitos ou interesses, difusos ou coletivos, de titularidade de sujeitos não participantes da relação negocial. Vejam que a jornada de direito comercial adotou uma postura negativa em relação ao cumprimento da função social. Por que postura negativa? Porque não se pode exigir que o contrato entre particulares promova benfeitorias para a coletividade. Mas é possível exigir que esse contrato não provoque prejuízo. Eu não posso exigir que haja uma caridade, óbvio que não. Mas eu posso exigir que esse contrato entre particulares não gere prejuízo na coletividade. E a parte final fala titularidade dos sujeitos não participantes na relação negocial. Por quê? Porque em relação aos participantes da relação negocial, pode haver efeitos negativos. Faz parte. O contrato aí, alguma pessoa pode se dar bem, a outra pode se dar mal. Agora, em relação aos sujeitos não participantes, não pode haver prejuízo. Não pode haver consequência negativa. A gente fecha aqui, então, essa nossa terceira aula. E na próxima a gente adentra ao princípio da justiça contratual, também com bastante tema, bastante jurisprudência a ser tratado. Um grande abraço a todos, bons estudos e até mais.